meus amigos! Começa mais um podcast bíblico. Vamos juntos estudar a palavra de Deus, sempre com muita alegria e dando a honra e a glória ao Senhor. Ele está presente nesse lugar e te alcança, independente de onde que você esteja nos assistindo, seja pela televisão, seja pelo YouTube, você que está apenas nos ouvindo, de repente você está aí no ônibus, a caminho do trabalho ou voltando do trabalho, não sei. Mas sempre ouvir a palavra é a decisão acertada, preencher o seu coração com a verdade da palavra de Deus, a verdade, o único caminho. Que a gente possa aprender mais desses conselhos preciosos e sair mais sábios, não é verdade? Estamos na jornada da sabedoria, estudando os versículos do livro de Provérbios. E hoje estamos no capítulo 16, com versículos muito preciosos, assuntos muito interessantes e que vão impactar a sua vida, eu tenho certeza disso. Além da sua companhia, você aí de casa, também estou aqui em excelente companhia nos estúdios. Começo dando aqui as boas-vindas mais uma vez para o pastor William. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Ana Júlia. Obrigado ao pessoal de casa que para um pouquinho para poder assistir a gente, né? Sempre bom estar aqui mais uma vez falando da palavra de Deus e também, como é necessário, também recebendo conhecimento que é bênção também para a glória do Senhor. Sim, a gente está compartilhando, né? Ninguém sabe mais do que o outro aqui. Estamos todos cooperando, estudamos o livro e estamos aqui cooperando, compartilhando com aquilo que Deus compartilhando daquilo que Deus falou ao nosso coração, e será um tempo riquíssimo de muito conhecimento e aprendizado em nome de Jesus. Eu digo mais uma vez porque o pastor William já esteve conosco e retornou. E sabe quem também retornou, pastor William? Bênção de Deus. Dou agora as boas-vindas e quero ouvir as expectativas para este programa da pastora Fabiana Gomes. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Júlia. Obrigada a todos vocês que estão ligadinhos nessa programação. E eu espero que esse seja um encontro de edificação. Porque sempre que nos debruçamos sobre as Escrituras Sagradas e abrimos o coração, Deus vai tratar conosco. E quando Deus trata, Ele nos coloca num caminho mais excelente. É verdade. Deus tem um caminho de excelência para cada um de nós. Mas precisamos escolher por Ele. A gente sempre fala isso aqui. A escolha é sua. Estamos apresentando aquilo que a Bíblia traz, o caminho de vida e o caminho de morte, de bênção e de maldição. Mas escolhe a vida. A dica para você, a resposta da prova, como já falamos aqui. Sempre falamos e convidamos o Espírito Santo para estar presente nesse momento, sempre consagrando ao Senhor, porque Ele que é o autor deste livro aqui, destes livros, né? A Bíblia Sagrada. E pastora Fabiana, vou convidar a senhora a dar essa bênção para a gente, por favor. É um prazer. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa hora para meditarmos na Tua palavra e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, como diz a Tua palavra lá em Provérbios capítulo 2, se clamares por sabedoria e por inteligência alçares a Tua voz, então entenderás, Pai. O Senhor é que nos dá essa capacidade de entender quando nós buscamos de Ti. Que neste encontro nós venhamos alcançar entendimento, venhamos receber a sabedoria, para que daqui por diante os nossos caminhos sejam conduzidos pelo Senhor. Nós te convidamos, Senhor Jesus, assenta-te conosco, porque estamos diante de Ti para aprender do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastora Fabiana. O Espírito Santo está no nosso meio. E antes de entrarmos aqui nos versículos, eu queria fazer um panorama sobre os assuntos que a gente vai encontrar nesse capítulo. E são bem interessantes. Olha só. A soberania de Deus a respeito dos planos humanos. Também vamos ver novamente sobre o orgulho e a humildade, a justiça e a retidão. Mais uma vez, sobre o poder da palavra e a sabedoria que precisamos ter ao falar. E, por fim, os caminhos e as consequências, que é o que nós falamos aqui. E eu acho interessante porque essa pessoa pode parar e pensar, mas são os mesmos assuntos do capítulo anterior? E do outro também? E do outro? Parece que está sempre falando as mesmas coisas. Calma, tá? A gente vê esses assuntos sendo repetidos e não é por acaso. Precisamos dar a devida atenção. A gente poderia até compilar cada um desses assuntos, né? Mas eles estão espalhados e mostram, apenas revelam que são pilares, são partes fundamentais e são atributos de Deus também. A justiça,
a sabedoria. A gente pode ver aqui, ó, o poder da palavra, aquele que criou todo o mundo. Pelo poder da palavra, ele tem a sabedoria no falar. Nós aprendemos sobre o caminho, são pilares, a justiça, a honestidade, generosidade, e não é à toa que a gente sempre vai passar por esses assuntos no livro de Provérbios, caminhando por cada capítulo. Mas começando aqui esse estudo, vamos para o versículo 1 e já vou ler o 2 também, que diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. E o versículo 2 que diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Aqui a gente vê mais uma vez, estudamos isso no capítulo 14 e vemos aqui, mais uma vez, que o homem pode fazer planos, né? Ele pode ali observar os caminhos, fazer planos, mas do Senhor vem a resposta, a aprovação, o sim final ou o não final vem da boca do Senhor. E é interessante porque no versículo 2 vai dizer: todos os caminhos são limpos aos seus olhos. A gente viu que para o homem aquele caminho parece bom, tem aparência boa, parece que eu vou me dar bem, parece que é só maravilhas, mas o final é de morte, foi isso que nós vimos. E aqui diz: os caminhos são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Pastora Fabiana, precisamos sempre convidar a presença de Deus para a nossa vida em cada decisão, desde as mais simples, na verdade, até aquelas mais complexas, porque Deus está interessado e Ele sabe sempre o melhor para nós. E às vezes, Júlia, a gente pressupõe que Deus vai aprovar o que estamos pretendendo fazer. Porque, afinal de contas, a minha intenção é tão boa, né? Mas só que a Bíblia diz que Deus pesa o espírito, Deus vai pesar essa intenção. Então, qual é, de fato, a minha, como posso dizer, a minha busca naquela realização, naquilo que eu estou pretendendo? Será que é uma realização meramente pessoal e egoísta? Será que Deus vai ser glorificado nessa decisão, né? Tratando-se de família, marido, esposa? Mas é uma coisa que eu sempre quis, sim, desde criança, mas agora você é casado, né? Então, são duas pessoas com uma só carne. Então, Deus vai avaliar, Ele vai ponderar qual é a intenção que está no profundo do nosso coração. E daí a necessidade de nós sempre trazermos os nossos caminhos, a nossa vida, a sujeição da palavra, aquilo que o Espírito de Deus nos orienta. Interessante isso, né? Ele pesa os espíritos. Talvez, acho que os tribunais queriam muito saber isso, a intenção do coração. Qual que foi a real motivação? O coração, só o Senhor que pode sondar e saber ali a real intenção. Mas, de verdade, pastor, isso que a senhora fala é muito importante, porque a motivação errada não vai sustentar, não vai prosperar por muito tempo. Pode começar dando certo, mas a palavra já fala, parece limpo aos seus olhos, parece bom, mas o final é de morte, o final é que não vai dar certo. E aí você investiu o seu tempo, o seu dinheiro, sua dedicação em uma coisa que não foi pra frente. Por quê? Não convidou o Senhor lá pro início. E triste aquela pessoa, né, pastor William, que faz isso, não convida o Senhor, e aí chega no meio do caminho, dá errado, e a culpa ainda é de Deus. É verdade, ela fala que é o Senhor que é ruim. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o alfa e é o ômega, não é à toa que é necessário que Ele esteja no início para poder estar no fim, né? Me chama a atenção aqui que é algo que às vezes a gente esquece, que é a deficiência do ser humano de ter uma visão completa. Ele fala: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. E isso aqui acho que é até óbvio, que ninguém vai começar a fazer algo que vai achar que vai ter um prejuízo. Toda pessoa que começa a fazer alguma coisa, ela pensa que vai ser boa. Mas aqui deixa muito claro que os nossos olhos não têm essa visão completa de tudo que está acontecendo. E é uma coisa que até mais à frente a gente vai ver um pouco sobre o orgulho, né? O ser humano, ele tem essa mania, essa pendência para esse lado do orgulho, de achar que o que ele falou tá certo, o que ele acha é o melhor, o que ele pensou é o correto. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Se a gente não se humilhar para deixar que o Senhor decida a nossa vida, vai ser um fim de morte. Tem uma peça que eu já vi uma vez, e é interessante, tem até no YouTube se você pesquisar, que é o Banco das Decisões. Já viram essa peça? Sim, sim. A gente entrega o caminho ao Senhor
Senhor. É quando chega a hora de decidir, porque orar e falar é muito fácil, né? Você ficar só nas palavras, é ótimo. Mas chega a hora de fazer, de deixar realmente que a vontade de Deus seja feita. E aí na peça mostra que a jovem, ela toda hora tenta tomar o banco de volta. Em 1, 2, 3, a terceira vez, aí Jesus vira e fala, mas você não entregou para mim, não era para eu tomar essa decisão? Que a gente possa entregar verdadeiramente, não só em palavras, mas que Ele possa ser o Senhor da nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele é o nosso Criador e, como o pastor William falou, Ele tem a visão completa, Ele enxerga lá na frente. E Deus, Ele é soberano. Eu até queria entrar aqui num ponto interessante, porque nós podemos planejar, mas qual que seria, pastora Fabiana, o equilíbrio entre eu planejar, fazer planos, me programar, mas também entender que pode dar errado diante da soberania de Deus? Sim, toda a nossa trajetória, né, ela deve ser pensada, ela deve ser planejada, não há erro algum em fazer planos. A questão é se deixar passar pelo crivo do Senhor, né? Se deixar medir, se deixar dosar. Tem tantas coisas que nós queremos fazer, agora eu vou sujeitar isso à palavra. Esse exemplo que eu coloquei no início, né? O solteiro faz um plano que ele arrasta para o casamento, só que o seu contexto é outro, a sua realidade é outra. E aí você precisa se colocar diante da palavra para que Deus, então, pese essa situação. Será que esse seu plano aí de juventude se encaixa agora com a situação que você está enquadrado? Então, nós precisamos, sim, planejar. Deus não quer que o homem seja vazio. Deus quer que você tenha pretensões. Deus quer que você tenha sonhos. Agora, o sujeitar a Deus, sujeitar a palavra deve estar sempre conosco. E ele ensina, inclusive, antes de você construir uma casa, fazendo essa analogia à nossa vida, antes de você construir alguma coisa que você sente, veja se você tem as condições para que sejam feitas e que tenha condição para terminar. Ou seja, que você possa sentar e planejar. Na verdade, colocar ali na ponta do lápis, planejar, mas sempre convidando o Senhor para participar. Porque se você não convida, você corre esse risco de investir tempo, dinheiro, enfim, esforços em uma coisa que não vai para frente. Por quê? Não convidou o Senhor. Nós somos dependentes dele, precisamos ter essa consciência. Existe um equilíbrio. E não há melhor coisa para um pai, até fala para a pastora Fabiana, né, que é mãe ali de lindas meninas, e ela, eu acredito, né, que não tem alegria maior do que realizar um desejo delas, mas que também está de acordo com a sua vontade. Porque tem a vontade permissiva e a vontade plena do Senhor. É perfeito, né, pastora? Com certeza. Quando nós nos enquadramos naquilo que Deus quer para a nossa vida, aí ele vai falando aquela gradação, né? A boa, agradável e perfeita, né? Alguns estão vivendo algo que é bom, mas infelizmente, por não se deixarem ajustar, porque os planos podem ser ajustados. Sim. Né? Às vezes a gente tem dificuldade, a gente engessa muito uma ideia e acreditamos que tem que ser assim até o fim. E aí, quando dá errado, a pessoa se desespera também, não é? Sim, nós precisamos ser maleáveis ao Senhor. Precisamos deixar que Ele venha trabalhar conosco, com as nossas emoções e pretensões, para que vivamos aí toda a plenitude do que Deus preparou para a nossa vida. Exatamente. Se colocar debaixo da orientação do Senhor. E como o pastor William falou, ter a humildade. Aí a gente entra nesse assunto também, né? No versículo 5 vai dizer: abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, ou seja uma pessoa muito esforçada, dedicada, não ficará impune. E ainda nesse capítulo, a gente pode ver no versículo 18 e 19 o seguinte: a soberba precede a ruína, a queda, e a altivez de espírito precede a queda. E o versículo 19: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. Pastor William, é agradável você viver com uma pessoa soberba? Ai, meu Deus. Deus me livre. E a gente pode reparar isso, por exemplo, é um atributo de Deus, a humildade, né? É um atributo do próprio Senhor. E de quem que é o atributo da soberba? Eu costumo sempre falar que eu ensinava muito no grupo jovem, quando eu perguntava qual o pecado original, o pessoal falava, Eva, pegando Adão. Não, gente, o pecado original é o orgulho. Vem tudo de nós. Quando eu costumo falar que no ministério, quando na nossa vida com Cristo,
começa a aparecer o eu, já era. É ali que começa a ruína do ser humano. O eu começou a aparecer no próprio diabo. Exatamente. Todos ali eram santo é o Senhor, é ele, até que o momento ele fala, e eu posso ser igual. Aí pronto, aí é a ruína, é a queda. Tudo da nossa vida, apesar de nós termos nossos planos, nossos projetos, Sim. eu costumo falar que o equilíbrio disso é quando eu faço meus planos baseado no que eu posso gerar a alguém, e não no que eu posso viver. O né? propósito de Deus não se resume somente a Exatamente. nós, é sobre transbordar em outras vidas também. O fruto da árvore não é para si, né? Sim. A pessoa fala, eu quero dar frutos, mas quero dar frutos para quê? Para que eu seja elogiado, para que eu seja engrandecido? Não, o fruto da mangueira, muito provavelmente, nem sabe o sabor da manga, mas ela dá o fruto e a gente aproveita, a gente faz tanto, aproveita daquilo que tem o fruto. Então, eu chamo a atenção porque ele não fala só que Deus odeia, ele fala abominação. Todos os outros pecados, né, que a gente tem, que a gente imagina, das piores coisas que se poderia imaginar, vem do orgulho. A infidelidade vem do orgulho, a mentira, tudo aquilo que a gente pode imaginar de ruindade que a gente vê hoje no ser humano, vem dessa altivez do coração e a gente aprende, né? Como você falou, a humildade, né? O Senhor fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade a gente aprende de Jesus, que se esvaziou de si mesmo, né, para se fazer servo em forma de homem, e o orgulho a gente aprende com Satanás, não tem como ser diferente disso. Ou seja, a pessoa se afasta de Deus, se afasta ali da dependência de Deus, porque todos nós somos dependentes. A Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer. Aí a pessoa fica nessa de que ela se basta, ela sabe tudo, acaba afastando Deus, não é verdade? Sim. A gente pode ver que essa pessoa precisa de humildade para crescer, senão ela vai ficar estagnada. Esse nível sempre vai ser aquilo. Sempre ela se basta, não quer crescer, não quer ouvir alguém, não quer ouvir nem a Deus. Como é que essa pessoa vai ter algum crescimento, alguma prosperidade na vida? Não vai. Aí a gente segue aqui, eu queria ler com vocês o versículo de número 8, que fala sobre a justiça, a honestidade, e diz assim, melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. Ou seja, é melhor você ser fiel ali mesmo que no pouco, trabalhar com honestidade, do que você ir por um caminho de maldade, prejudicar alguém. Ah, mas eu vou me dar bem. Mas e o outro que vai ser prejudicado? Quantas pessoas, né, pastora Fabiana, que vão por esse caminho de só querer se dar bem, de novo, o egoísmo, mais uma vez, e não pensa no outro e age com injustiça para o outro, prejudicando, não é verdade? Sim, e a Escritura diz que o enganador irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então, às vezes, aquilo que a pessoa está semeando, que vai até lhe trazer um resultado, esse resultado vai ser temporário, porque mais adiante, tudo aquilo que está sendo plantado será colhido por certo. Então, o caminho errado, a impiedade, nunca vai compensar, nem mesmo diante de Deus e nem mesmo para si. Porque, às vezes, a pessoa diz, mas os padrões espirituais que você tem, eu não tenho. Mas mesmo tirando, né, que é impossível tirar, a justiça de Deus sempre se estabelece. Mas ainda assim, olhando para a justiça do homem, infelizmente, aquele que está plantando errado, ele vai colher o fruto. Vai, com certeza. Tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará, ele colherá. É inevitável. Você pode escolher o que você planta, mas o que você colhe, isso é inevitável. Você não tem o que escolher. Quando nós falamos, né, sobre você é melhor pouco com justiça do que abundância com injustiça, quantas pessoas que escolhem prejudicar a vida do outro, escolhem por um caminho onde só pensam em si, uma hora vai chegar para você. Júlia, se você me permite, claro, com certeza. eu lembro de um documentário que a gente tem a vida corrida, mas nos poucos tempos que a gente tenta ver uma coisinha ou outra. Eu vi com a minha esposa, eu não lembro exatamente qual foi o banco, mas foi um furto, né? Que fizeram a um banco, eu não lembro se era no Rio Grande do Sul, não lembro agora. Mas eles ficaram numa casa, se reuniram, fizeram um túnel, de madrugada conseguiram entrar no cofre, tiraram rios de dinheiro e tal, a Polícia Federal foi atrás desse povo. E aí, se eu não me engano, foram mais de 5 anos de caça, o cara ficava para lá e para cá. Quando ele foi pego, né... Ele falou, eu lembro que a fala assim, ele fala, e aí, te achame, cara? Ele, tipo, graças a Deus, não aguentava mais. Tipo assim, ele não aguentava mais
não ver meus filhos. Ele falou, não aguentava mais ter que dormir cada dia num lugar diferente. De repente até recebeu uma quantia de dinheiro boa, mas olha o que gerou. Deu para Sim. ver no cansaço do olho do rapaz, assim, o alívio por ele poder ser preso. Eu falei, olha a que nível Sim. chega a injustiça, Eu ia né? até comentado o exemplo de Jacó, porque nós falamos, né? O Jacó, o enganador. E ele estava se dando muito bem. Estava indo tudo bem. Não parecia que ia dar ruim em nenhum momento. Mas aí, qual que foi o tratamento e o processo de Deus? Colocou alguém assim como ele, né? Com esse mesmo espírito enganador, só que pior ainda do que ele. E aí, ele ficou de frente com ele mesmo. Sim. E pôde provar um pouquinho de como é ser enganado. E aí, a gente vê como que ele foi quebrantado. E assim, que você não precise passar por esse processo. Que você possa aprender antes. Que você possa ser trabalhado antes. Porque foi doloroso para Jacó. E depois, ainda assim, com José, né? Os filhos chegando e falando, ó, José morreu, foi enganado mais uma vez. Querendo ou não, a Bíblia diz que o homem Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, ele vai ceifar. Então você vê que a enganação foi cercando a vida dele, mesmo depois de anos, foi colhendo aquilo que ele plantou. Exatamente. Que você possa ter sabedoria antes de você fazer qualquer coisa. Tudo que você plantar, isso vai voltar para sua vida de alguma forma. Nós não falamos que justiça é um atributo de Deus? Ele é justo, gente. Continuando aqui, vou para um versículo lá no final. Aliás, vou até perguntar aqui para os meus amigos se tem algum versículo que vocês queiram comentar que eu propriamente não falei aqui, mas fiquem à vontade. Pastor William, tem algum versículo que o senhor destaca? Me chama a atenção do versículo 7, que ele fala, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, Sim. até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Isso aqui, para mim, chega a ser surreal. Né? Porque, como a gente viu mais à frente do caminho do homem, todos os caminhos parecem bons, mas ele fala que quando é agradável ao Senhor, Deus ele prepara tudo de uma forma que até aquilo que teoricamente era para dar errado, era para ser contrário, era para ser difícil. Olha José de novo. Exatamente, né? Você tá falando, eu tô lembrando da trajetória dele aqui. Tudo aquilo que era para ser complicado, que era para ser um revés, se torna um caminho que foi direcionado até a bênção. Os inimigos têm paz com ele. Isso aqui é surreal. Exatamente. Aí José, ele estava numa terra onde tinha tudo para ser prejudicado, né? Um escravo. E a cada lugar que ele foi passando, inclusive na prisão, Deus estava com ele. Até na né? injustiça, né? Que teoricamente ele ia receber. Gente, que história maravilhosa. Vou passar mais um dever de casa aqui para você estudar. Pastora Fabiana? Bom, eu quero chamar a atenção para o versículo 32, eu gosto muito dessa declaração. Melhor é o longânimo do que o valente, Sim. e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Né? Nós sempre apregoamos no culto a necessidade de você ter atitude, de você ter energia, só que muitas vezes, né, a perseverança, essa constância de ânimo vai contar mais do que todo impulso que nós possamos dar. Há pessoas que se impulsionam para grandes coisas, mas infelizmente elas não mantêm o nível. E aí elas até chegam a algum lugar que não se sustenta, que não avança, porque diante das dificuldades, porque sempre haverão dificuldades, nós precisamos ter um espírito constante, um ânimo que se mantenha firme. Então Deus diz, é melhor aquele que continua com ânimo, aquele que permanece firme do que o que conquista uma cidade. E conter o espírito é muito importante, porque os dias são sempre diferenciados, todos os dias nós temos situações às quais nós precisamos lidar e o nosso ânimo tem que estar domado pela ação do Espírito Santo para que não percamos a direção. Se você, por acaso, é aquela pessoa que, não, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou, cuidado, vigia, melhor ser longânimo. A palavra já é longa para você levar tempo para falar ela, entendeu? Longânimo. Que você possa ter esse fruto, essa característica do fruto do Espírito Santo sendo revelada na sua vida. Você quer aquele mais estressado, mais colérico, que seja o mais longânimo e glorifique o nome do Senhor Jesus nisso, nas suas palavras, no seu estilo de vida. Nós já estamos encerrando Provérbios capítulo 16, mas claro, o melhor fica para o final, né? O comentário do missionário R.R. Soares, trazendo mais ensinamentos sobre este capítulo, e ele nos diz assim:
De várias formas, Provérbios nos mostra a necessidade de buscarmos a direção de Deus acerca das decisões da nossa vida. Muitas vezes, o caminho que aparenta ser bom e condizente com aquilo que queremos, na verdade, é de morte, porque conduz ao engano e à destruição. Somente o Senhor, em sua onisciência, pode nos orientar e ajudar a tomar as decisões acertadas, porque Ele conhece os caminhos verdadeiros e tem resposta certa em sua boca. Entretanto, quando surge uma oferta maravilhosa, poucas pessoas pensam em pedir a direção de Deus. Muitos empenham logo a palavra e depois pagam um preço terrível por não terem consultado o Altíssimo ou dado a Ele o direito de ser o Senhor sobre aquela decisão também. Muito obrigado, missionário R.R. Soares. Assim nós finalizamos esse estudo maravilhoso e já passo aqui a lição para que você leia o próximo capítulo, capítulo 17, e amanhã nós voltamos com mais. Mas eu preciso agradecer a você aí de casa que ficou com a gente até o final. Amém! Glória a Deus por sua vida. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Muito obrigada, pastora Fabiana. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe essa programação tão esclarecedora e edificante e que Deus abençoe você aí de casa que abriu o coração para receber as Escrituras divinas. Amém. Que Deus abençoe sua vida, pastor William. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Obrigado ao pessoal de casa que esteve aí com a gente. E procure sempre mais, se esforce sempre mais, porque o Espírito Santo ele tem mais pra gente, que ele começou a boa obra, ele é fiel para terminar em nome de Jesus. Sempre tem algo novo aqui na palavra de Deus para poder abençoar e enriquecer a sua vida. Nós ficamos por aqui, ó. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais. Deus abençoe. Você curtiu esse estudo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou te fazer aqui 3 pedidos. O primeiro é para que você curta esse vídeo. É um sinal que você gostou e quer receber mais conteúdos como esse. Também vou pedir para você estar comentando, interagindo, participando com a gente aqui nos comentários, tá bom? E o terceiro pedido é para que você nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então, compartilhe, nos ajude a espalhar essa mensagem. E agora, 2 convites. O primeiro, para você conhecer mais sobre o nosso canal aqui do YouTube. Tem uma playlist só com os podcasts bíblicos, com o livro de Provérbios e os futuros livros que a gente vai estudar juntos aqui. E o segundo convite é para que você venha conhecer nosso perfil lá do Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades e muito mais, você só confere por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu abraço e Deus te abençoe.